O que é o naturalismo? O naturalismo foi um movimento artístico e cultural que se manifestou na literatura, no teatro e nas artes plásticas, e teve como principais características a objetividade, a impessoalidade e o retrato fiel da realidade. Ele surgiu na França em meados do século XIX e se espalhou rapidamente para outros países da Europa e do mundo. No Brasil, o movimento naturalista começa em 1881 com a publicação da obra O Mulato, de Aloysio Azevedo. Já em Portugal, o movimento surge em 1875 com o romance O Crime do Padre Amaro, do escritor Eça de Queiroz. Características do naturalismo: radicalização do realismo, oposição aos ideais românticos, cientificismo e determinismo, positivismo e darwinismo, linguagem coloquial, clara e objetivo, sexualismo e erotismo, visão mecanista do homem, romance experimental, temas sociais obscuros e polêmicos, personagens patológicos, ou seja, mórbidas, desequilibradas e doentias. Principal autor do naturalismo, Émile Zola, considerado o fundador da estética naturalista. Foi romancista, contista, dramaturgo, poeta, jornalista e crítico literário. Entendido como o pai do romance experimental, Zola tensionava fazer da literatura um instrumento efetivo de luta para mudanças sociais. Autor prolífico de sua vasta obra, destacam seus títulos A Taberna, de 1886, Naná, de 1880, Germinal, de 1885, A Besta Humana, de 1890 e Jacques, de 1898. Exerceu influência decisiva na maioria dos escritores naturalistas. Germinal inspirou profundamente, sorvendo a brisa daquele eterno momento, e foi expirando lentamente, livrando-se dos males e do tormento. Seu vivido semblante ante o olhar de espanto de seus queridos entes, pois este poderia ser seu derradeiro canto, um sopro para germinar sementes nas lágrimas de pranto, derramadas por um homem honrado e santo. História de vida e pó, desde os escravos na minha greco-romanas, trabalhando noite e dia, sofrendo no fino pó que os encobriam, não tinham tempo, época ou história. Martelavam como antes outros povos o fizeram. Sonhavam em trazer da labuta pão e vitória, mas da rocha pulmões de pedra herdavam. Nas incansáveis e exaustivas jornadas, sem alforria, na nascente e no poente, dormiam e acordavam, em um ciclo que se repetia em uma luta inglória. Contra os abusos da exploração, tosse, dispneia, adoeciam abrindo fendas na mãe terra. Precocemente descem a serra e viram as páginas de sua própria história. Até quando continuarão morrendo os mineiros? Naturalismo no Brasil. Desde a década de 1870, o Brasil passava por ebulições políticas e sociais. O segundo reinado via-se ameaçado por crises diversas, que incluíam a longa duração da Guerra do Paraguai, 1864 a 1870, e pela pressão em prol da ebulição da escravatura, sendo o Brasil o último país a banir essa prática, que era embasada em distinção racial. Os naturalistas brasileiros foram, grosso modo, abolicionistas e engajados no movimento republicano, de modo que a tendência estética de origem francesa ganhou aqui as cores e os problemas nacionais. O racismo, a herança colonial das relações de trabalho e da apropriação da terra, a mestiçagem, as questões universais das diferenças sociais, misturam-se às questões locais que urgiam reflexão. O que é o naturalismo?